Olá, boa noite. Eu me chamo Raquel. O nosso trabalho é sobre o bioma Amazônia. E estão também nesse trabalho a Andressa, a Letícia e a Natália. Falando um pouquinho sobre as características gerais, esse é o maior bioma do mundo. Abrange no total 9 países. Entre eles aí o Brasil, o Paraguai, a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e o Suriname, sendo que a maior parte está no território brasileiro, né? Abrange aí em torno de 49,29% do território. E esse bioma abriga a maior floresta tropical e também a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, nesse mapa aqui, nós conseguimos ver quais são os estados amazônicos, os países amazônicos e também o limite biogeográfico dessa região, que está destacado em amarelo. Falando um pouquinho sobre o relevo, esse bioma ele é composto principalmente por planícies, depressões e planaltos. Então, as planícies são terrenos com pouca variação de altitude, as depressões são um tipo de relevo mais aplanado, onde são encontradas as colinas mais baixas, e os planaltos são terrenos com superfície elevada. O bioma ele é composto principalmente pela planície amazônica, né? Então, toda essa partezinha verde aqui é a planície amazônica. E aqui, logo no alto, nós temos o Planalto das Guianas, que é a região mais alta do Brasil, né? É nesse planalto que nós temos o Pico da Neblina, que tem mais ou menos em torno de 3.000 metros de altitude. Ou seja, então nós temos o Planalto das Guianas aqui na parte de cima e logo depois a planície amazônica, que é uma área mais baixa, né, que fica constantemente inundada pela água dos rios. Aqui nós temos uma foto do Pico da Neblina. O clima do bioma é predominantemente o equatorial úmido, então a Amazônia é uma região bastante úmida e quente. E isso se deve à existência das florestas e também do Oceano Atlântico, né, que é responsável por essa umidade elevada. A umidade do ar ela chega a 88% na época das chuvas intensas. E mesmo na época mais seca, que não existe bem uma estação seca, mas um pouco mais amena, ela ainda permanece elevada, chegando a 77%. As precipitações elas são superiores a 2.000 milímetros ao ano. E a temperatura é sempre elevada, variando aí de 22 a 28 graus Celsius, às vezes até mais. Eu vou falar um pouco sobre os recursos hídricos. No bioma amazônico, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, a gente tem uma abundância muito grande de água doce. E o rio Amazonas, que é o principal rio, né, da região amazônica, possui mais de 1.000 afluentes. E os rios, normalmente, eles são classificados baseado na sua cor. Tem os rios de águas pretas, os rios de águas barrentas e os rios de águas claras. Os rios de águas pretas, eles são caracterizados por ter bastante matéria orgânica em sua composição e nutrientes também. Normalmente eles nascem nas planícies, que são as regiões mais baixas, e tem bastante matéria orgânica, né, nesses terrenos, então o rio vai passando e vai lavando e vai carregando essa matéria orgânica, isso que caracteriza sua cor escura. E um ótimo exemplo de rio de água preta é o Rio Negro. E os rios de águas barrentas, eles apresentam essa coloração por apresentar bastante sedimento e areia. Por isso que eles têm essa coloração mais marrom, mais barrenta mesmo, como o próprio nome já diz, cor de barro. E eles têm bastante nutrientes também, e um bom exemplo de rio de água barrenta é o próprio rio Amazonas. Já os rios de água clara, eles possuem muitos trechos de cachoeiras e de corredeiras, e eles não banham terrenos ricos em nutrientes, então eles não têm essa cor característica. Normalmente eles são mais claros, comparado aos outros, né? E dois exemplos de rios de águas claras é o rio Tapajós e o rio Xingu. Essa imagem mostra a junção de um rio de águas negras e um rio de águas barrentas, né? Dá para ver um contraste, né? E falando um pouco sobre os limites hidrográficos da Amazônia, a Amazônia ela é a maior bacia de regime misto, e nesse mapinha em amarelo, essa parte que está toda marcada em amarelo, é a bacia como um todo, né? E 45% de sua área total ela está localizada no Brasil. E para quem não sabe, um regime misto, ele é pluvial e nival. O pluvial ele vai depender das águas da chuva e o nival vai depender das geleiras. E no caso do Brasil, né, da bacia no caso, ela vai
depender do derretimento dos Andes. E falando um pouco sobre o solo da região amazônica, ele é bastante arenoso, ele apresenta uma rica camada de nutrientes, né, que ela se deve por conta da decomposição de animais mortos, de plantas, de frutos. E essa matéria orgânica, ela é muito importante, ela é muito rica, ajuda muito no desenvolvimento de algumas espécies que vão absorver essa matéria orgânica e posteriormente elas vão devolver esse nutriente para o solo, tornando o solo rico. Então existe essa ciclagem de nutrientes, né? E alguns ecossistemas presentes no bioma amazônico, que vão desde florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Agora eu vou falar um pouco sobre o meio biótico, né? Mais precisamente sobre a fauna brasileira, sobre a fauna amazônica. A gente tem uma riqueza muito grande de biodiversidade, seja de plantas, seja de animais, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre os animais, a priori. São um total de 30 milhões de espécies de animais presentes no território amazônico, ou seja, é uma biodiversidade muito grande. E nesse território, mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% das espécies de aves existentes em território nacional, elas estão em território amazônico. E 85% das espécies de peixes da América do Sul, elas são encontradas em terras amazônicas. E tem um evento muito importante também, que ele ocorre, que se chama Piracema. Ele ocorre todos os anos, né? Onde ocorre a migração de diversas espécies de peixes que vêm para as águas brasileiras. E normalmente ocorre no verão, porque a temperatura está mais alta, as chuvas estão mais constantes. E esses fatores, eles favorecem a concentração de oxigênio nas águas, e os peixes consideram essas condições favoráveis para reprodução e para desova. E isso é muito importante para o sucesso reprodutivo desses animais, né, desses peixes. E aqui tem algumas imagens de alguns animais que estão presentes na floresta amazônica, alguns são característicos, né? A gente tem aqui o boto-rosa, tem a onça-pintada, tem o tucano, tem o pirarucu, tem o cambô, que é utilizado por povos tradicionais como medicina, né? A chamada vacina do sapo, que é uma secreção que é extraída e usada como medicina. Agora, falando um pouco sobre a flora também não fica para trás. A gente tem uma riqueza muito grande de espécies, árvores de grande porte, e são mais de 30 mil espécies de plantas presentes no bioma amazônico, e dessas 30 mil, 2.500 espécies são árvores de grande porte. Isso significa 1/3 de toda a madeira tropical do mundo está presente em terras amazônicas. E 2.000 espécies catalogadas, né, identificadas, elas são usadas na medicina, na alimentação, na produção de óleos, de cera e etc. E a vegetação, ela é dividida em 3 principais categorias, que são as matas de terra firme, as matas de várzea e as matas de igapó. Aqui tem uma imagem que mostra, né, as matas de terra firme, normalmente elas são mais altas, então elas não sofrem com inundação. Nelas estão presentes árvores de grande porte. Aqui tem a castanheira, o exemplo de castanheira do Pará e da palmeira. As matas de várzea, elas já são um pouco mais baixas, então elas, em alguns períodos do ano, elas sofrem com inundação. E as matas de igapó, normalmente, com as cheias, elas são totalmente submersas, que são nos terrenos mais baixos. E aqui tem um exemplo, né, que é a Vitória Régia, que ela é o símbolo da Amazônia. As espécies endêmicas são animais e vegetais que somente conseguem se desenvolver em uma determinada região geográfica, ou seja, são exclusivas do local. E geralmente são originadas de uma espécie comum a outras regiões, mas vão ganhando características únicas e se adaptam melhor ao local onde definiram como seu habitat natural. Devido à grande extensão do bioma Amazônia, é possível identificar uma grande biodiversidade de espécies de animais e plantas. A Amazônia é a região que acumula o maior número de espécies endêmicas do planeta, por possuir características distintas do clima, solo e água. O local desenvolveu espécies que só sobrevivem ali e não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Apesar de parte da floresta estar devastada, ela ainda abriga mais de 20.000 espécies de plantas, sendo que mais de 8.000 são endêmicas. Os números elevados de espécies endêmicas se estendem à fauna. Cerca de 40% dos mamíferos são endêmicos.
sendo 15% compostos por primatas. Há ainda 183 tipos de anfíbios considerados endêmicos, além de 160 tipos de aves. Vale ressaltar que, por serem espécies endêmicas e se encontrarem apenas em uma determinada região geográfica, a conservação dessas espécies é extremamente importante, pois caso haja extinção, não há como reparar a perda de biodiversidade natural daquele lugar. Atualmente, inúmeros animais que vivem na floresta amazônica estão ameaçados de extinção. Algumas das principais causas são a caça e a pesca predatória, a poluição do solo, do ar e da água, alterações climáticas, tráfico de animais e perda ou fragmentação dos habitats, além de um desequilíbrio ambiental que pode ser causado por desmatamentos, por atividades de mineração, por atividades agropecuárias, que vem tomando um espaço considerável da biodiversidade. Vale lembrar que a floresta amazônica possui uma grande quantidade de espécies em seu bioma e, por isso, possui uma função ambiental muito importante. O aumento dos animais que compõem a lista de espécies em perigo de extinção tem gerado grande impacto na fauna brasileira. Muitas espécies já sofrem com o risco de extinção. Cerca de 80 espécies da flora da Amazônia estão ameaçadas de extinção e suas principais causas são o contrabando e a extração ilegal. Segundo a lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente, algumas plantas em extinção da Amazônia são xaxim, a andiroba, o pau-rosa, o mogno, o cravo do Maranhão, a castanheira, a flor de carajás. Algumas espécies da fauna ameaçadas de extinção no bioma Amazônia são o gato-maracajá, o peixe-boi da Amazônia, a ararajuba, o gavião-real, a ariranha, a onça-pintada, a onça-parda, o macaco-prego, o boto-cinza e o boto cor-de-rosa. O ICMBio divulgou em 2018 o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Essa publicação reuniu 1.270 cientistas sob a coordenação do ICMBio para a avaliação de 12.254 espécies, incluindo peixes e invertebrados aquáticos. Segundo a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção do ICMBio, em conjunto com o MMA, os vetores importantes para o risco de extinção da fauna para o bioma Amazônia mais relevantes são a agropecuária, a captura, a energia, a mineração e os transportes. Fatores como o clima, relevo, solo e água interferem na vida de animais e vegetais. Quando falamos da Amazônia, existe ainda uma outra relação que está colocando em risco o equilíbrio do ecossistema, a relação entre o homem e a floresta. Atualmente, a Amazônia sofre constantes ameaças em razão das ações antrópicas, como queimadas, desmatamento, seja para extração de madeira, para abertura de áreas para agropecuária, mineração, construções de obras de infraestrutura, como as hidrelétricas. Em 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apresentou dados quanto ao desmatamento do bioma. A divulgação revela que o desmatamento da floresta amazônica aumentou em 278% em relação ao período do ano anterior. Foram 2.259,9 km² devastados, um número alarmante. Esses dados são monitorados pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, por via satélite. Grande parte das queimadas no bioma é criminosa, geralmente não ocorrem de forma natural na floresta amazônica e é consequência direta do desmatamento. São provocadas após a derrubada de árvores, geralmente de forma ilegal, a fim de preparar o terreno para agricultura, pastagem ou especulação de terras. O gráfico mostra que as queimadas afetam diretamente na saúde das pessoas,
Com a intensificação das queimadas na Amazônia, as internações atribuíveis à fumaça das queimadas aumentaram 65%. A mineração trata-se de uma modalidade agressiva de desmatação. A floresta e toda a vegetação nativa literalmente desaparecem, deixando exposto o solo. Isso abre caminhos a outras atividades ilegais na floresta, onde também ocorre exploração de madeira, invasão e assim por diante. Com relação às unidades de conservação, o desmate por mineração cresceu 80,62% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado, aponta o Greenpeace. De acordo com o INPE, a mineração derrubou 97,61 km² em toda a Amazônia Legal. O Pará concentra sozinho 81% do total. A situação é crítica ao longo do rio Patajós, sinalizando que o desmatamento é seguido por contaminação das águas e populações que vivem nas margens. A construção de barragens gera impactos ambientais, como o desmatamento, degradação da vegetação alagada e do solo, altera as características dos corpos da água, afetando assim todo o ecossistema aquático. Há também impactos sociais, como o deslocamento da população ribeirinha. A Amazônia é vital para o mundo. A área da floresta amazônica produz imensas quantidades de água para o restante do país, os chamados rios voadores, formados por massas de ar carregados de vapor de água gerados pela evapotranspiração na Amazônia. Levam umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Também influenciam chuvas na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile. É importante dizer que esses rios aéreos são destruídos pelo desmatamento, visto que há a troca de umidade com a floresta. A Amazônia e as florestas tropicais, que armazenam bilhões de toneladas métricas de carbono, ajudam a estabilizar o clima em todo o mundo. As florestas saudáveis têm uma imensa capacidade de reter e armazenar carbono. Em condições naturais, as plantas retiram o dióxido de carbono na atmosfera e o absorvem para fazer a fotossíntese. Isso é um processo de produção de energia. Com a fotossíntese, as plantas obtêm oxigênio, que é liberado novamente no ar, e carbono, que é armazenado para permitir o crescimento das plantas. Assim, sem as florestas tropicais úmidas e todas as suas plantas fazendo fotossíntese durante o dia, o efeito estufa provavelmente seria mais pronunciado e as mudanças climáticas podem vir a ser ainda mais graves. Porém, o que as florestas retiram do ar, elas podem devolver. Quando as florestas são queimadas, a matéria de carbono da árvore é liberada no ar na forma de dióxido de carbono, um gás que polui o ar e que está presente numa quantidade excessiva na atmosfera. As espécies da Amazônia também são importantes pelo seu uso para produzir medicamentos, alimentos e outros produtos. Mais de 10 mil espécies de plantas da área possuem princípios ativos para uso medicinal, cosmético e controle biológico de pragas. Produtos da floresta são comercializados em todo o Brasil, como externamente também, né? Tem o açaí, o guaraná, couro vegetal, artesanato indígena. Produtos não madeireiros também têm grande valor de exportação, né? Como a castanha do Brasil, jaburandi, resinas e óleos. A Amazônia abriga cerca de 24 milhões de habitantes, segundo o IBGE, o que corresponde a 12% da população brasileira. Tem grande representatividade de populações tradicionais, tais como indígenas, quilombolas, seringueiros, ribeirinhas e etc. Tem um grande polo agropecuário, de agricultura e mineração.
E nessa região há um cenário de conflito de interesses por grande parte de grandes empresas. Então é isso, a nossa apresentação, e espero que tenham gostado. Obrigada.